Olá pessoal, nos meus últimos vídeos eu tenho tratado bastante, tratei bastante do assunto do controle de risco, de vários conceitos que estão relacionados ao controle de risco, mas nesse vídeo eu quero mudar radicalmente de assunto. Eu quero falar sobre as eleições presidenciais de 2018 e, obviamente, tocar na questão de o que os seus investimentos, o que a Bolsa de Valores podem esperar desse cenário aí das eleições. Então assista esse vídeo até o final, para você poder ter um pouquinho mais de insumos para se orientar nesse momento, nesse cenário que está realmente complicado. Vamos lá. Mas mais do que ficar simplesmente apresentando resultados de pesquisas eleitorais, eu pretendo aqui apresentar um pouquinho da minha opinião a respeito do assunto e daquilo que você pode ou deve fazer para se proteger nesse período de turbulência. A corretora XP Investimentos, ela encomendou uma pesquisa, na verdade ela fez uma pesquisa com os maiores gestores e investidores institucionais do Brasil, ou seja, os tubarões do mercado, para saber o que cada um deles pensa com relação à probabilidade de cada um desses candidatos aí, dos atuais candidatos à presidência, chegar efetivamente ao poder e o que vai acontecer caso cada um deles chegue lá. O que vai acontecer com o índice Bovespa? O que vai acontecer com a Selic? O que vai acontecer com o dólar? Nesse vídeo aqui eu vou trazer um pouquinho dessas informações referentes a essa pesquisa da XP, que foi divulgada no portal InfoMoney, e aí eu aproveito para deixar as minhas impressões a respeito desse cenário todo no final. Vamos para alguns slides aqui comigo. E é isso aí, pessoal. A XP Investimentos então encomendou essa sondagem publicada no portal InfoMoney. O link da fonte está na descrição do vídeo. E foi uma sondagem que foi realizada nos dias 4 e 5 de junho de 2018, bem recente. Foram 204 investidores institucionais, os famosos tubarões do mercado, que foram consultados. A maior parte deles já abandonou a leitura da conjuntura favorável a Geraldo Alckmin, do PSDB, e hoje já aposta no segundo turno entre Bolsonaro e Ciro. Esse é o cenário que a gente vê hoje. Conforme aponta a XP, 48% dos consultados acreditam que Jair Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil. E logo em seguida vem Geraldo Alckmin, com 31%, sempre lembrando que em abril ele tinha os mesmos 48% do Bolsonaro e agora caiu para 31%. Enquanto que o Bolsonaro, em abril, ele tinha só 29%. Isso, obviamente, na opinião dos gestores, dos investidores institucionais, desses tubarões aí que a XP consultou. Já o Ciro Gomes está com 13% nesse momento, e há cerca de 2 meses o Ciro Gomes era apontado por apenas 1%. Esse gráfico aqui ele mostra a evolução desse quadro ao longo do período, como é que essa brincadeira evoluiu ao longo do período. Sempre lembrando aqui que em algumas outras ocasiões outros nomes apareceram na brincadeira, como João Dória, aqui, que em agosto tinha 42%. A gente teve depois Luciano Huck aqui sendo considerado aqui com 19%, e até o próprio Joaquim Barbosa com 19% agora em abril, só que esses aí já caíram fora do páreo. E apesar dessa sondagem não ser, a gente não tem como considerar essa sondagem uma pesquisa eleitoral, efetivamente, mas ela permite algumas comparações com os resultados passados, e como mostra esse gráfico, e ela nos permite assim, ter uma ideia do que o mercado financeiro pensa a respeito desses candidatos. Pois bem, só para vocês terem uma ideia, de acordo com esse levantamento, 85% dos investidores institucionais consultados, eles acreditam que o Bolsonaro vai estar presente no segundo turno. Para 55%, o Ciro Gomes vai estar lá no segundo turno junto com o Bolsonaro. Enquanto que apenas 40% citam Geraldo Alckmin e 11% citam Marina Silva. O Fernando Haddad, do PT, é a aposta de 3%, e eu acho impressionante ainda aparecer o nome do Fernando Haddad em qualquer pesquisa que seja. Fernando Haddad, aqui em São Paulo, foi um desastre eleitoralmente. Esse cara conseguiu a proeza de, estando no governo e batalhando pela reeleição, estando na prefeitura, na verdade, e batalhando pela reeleição, ele conseguiu perder a prefeitura, mesmo tendo a máquina pública na mão, da maior cidade do Brasil, Ele conseguiu perder a eleição no primeiro turno de forma acachapante. Não tem o menor cabimento o Fernando Haddad ter... Enfim, essa é a minha opinião. Mas, de qualquer forma,
ele é a aposta de 3% dos consultados, né? 44,8% dos consultados acreditam que a disputa vai ser travada entre Bolsonaro e Ciro, como eu já falei. E em abril, né, apenas alguns meses, esse cenário era a aposta de apenas 9%. Naquela época, 44% acreditavam que estariam no segundo turno Bolsonaro e Alckmin. Quer dizer, Alckmin praticamente está fora do segundo turno, na opinião desses consultados, né? Mas aí vem a pergunta de para onde a Bolsa vai nas próximas semanas ou meses se um determinado candidato ganhar. E aí que é interessante a gente ver que na situação de uma vitória eventual aí do Bolsonaro na eleição presidencial, 49% dos respondentes acreditam que a Bolsa superaria os 80 mil pontos. Então, se você for ver, todos aqui que estão, né, deixa eu explicar melhor esse gráfico aqui. Na verdade é o seguinte, quanto mais azulzinho, né, mais os consultados imaginam que a Bolsa vai subir, né? Quanto mais marrom, mais os consultados acreditam que a Bolsa vai cair. Então, você vê aqui que no caso da eleição do Fernando Haddad, eles imaginam que a Bolsa vai despencar, a Bolsa vai ficar se mantendo abaixo dos 65 mil pontos. Pelo que dá para se tirar aqui desse gráfico, o candidato preferido desses consultados, que são os tubarões do mercado, seria Geraldo Alckmin, né? Nesse caso aqui, eles acreditam que se Geraldo Alckmin ganhasse, a Bolsa muito provavelmente iria subir, né? Alguns aqui, aliás, uma boa parte deles aqui, mais de 30% dos consultados, acreditavam aqui que se o Geraldo Alckmin ganhar, a Bolsa ultrapassa os 100 mil pontos nesses próximos meses, né? Em segundo lugar, viria Álvaro Dias, em terceiro lugar, Bolsonaro. Agora, uma coisa interessante aqui a se dizer a respeito de Bolsonaro é que apenas menos de 20%, aqui, uns 15% dos consultados acreditam que a Bolsa ficaria ali, ou cairia, ou ficaria na faixa dos 70 mil, como ela está agora, né? A grande maioria do pessoal aqui acredita que a Bolsa iria subir. Olha só, todo esse pessoal que está aqui para cima, inclusive nos azuizinhos aqui, acreditam que a Bolsa iria subir mesmo na eleição do Bolsonaro. Já com Marina Silva, Ciro Gomes e Fernando Haddad, a gente vê que o pessoal ficaria bem mais pessimista. Entenda-se, aqui a gente está vendo investidores institucionais. São pessoas que tomam decisões de investimento no mercado, gerindo fundos ou, enfim, investindo dinheiro de clientes. Esse pessoal tem que estar antenado. Tem que estar antenado no que vai acontecer, e a opinião deles a respeito do que aconteceria no mercado com a eventual eleição de um ou de outro candidato é algo para a gente considerar. O fato é que fica muito claro que qualquer um desses candidatos mais à esquerda, como Haddad ou Ciro Gomes, eles veem como sendo um desastre para o índice Bovespa, ou seja, para a economia, né, de uma maneira geral. Ao passo que o Bolsonaro aparentemente já está meio que fazendo as pazes com o mercado financeiro. É isso que a gente consegue extrair desse gráfico aqui. E o dólar? O que acontece com o dólar na eventual eleição de cada um desses candidatos? Veja que no caso de eleição de Bolsonaro ou Marina Silva, o que a gente consegue ver aqui é que praticamente eles acreditam que vai ficar praticamente no lugar onde está, né? O dólar ficaria ali, metade acredita que vai subir, né? E outra, um pouquinho mais do que a metade, acreditam que o dólar vai ficar basicamente ali na faixa dos 3,40, 3,60, ou entre 3,60, onde está hoje, basicamente. Ou seja, esses dois candidatos aqui não teriam um grande impacto no mercado. Já os candidatos mais à esquerda jogariam o dólar aqui para cima dos R$4, ou seja, Ciro Gomes e Fernando Haddad seriam os piores prognósticos aí para a nossa economia numa eventual eleição. E, obviamente, Alckmin e Álvaro Dias seriam aí aos quais o mercado responderia de uma maneira mais tranquila. Por outro lado, é interessante também a gente verificar o que eles falaram a respeito da Selic. Como é que estaria a taxa de juros básica da nossa economia, a Selic, em dezembro de 2019, se cada um desses caras efetivamente chegar à presidência? E aqui a gente vê o seguinte, basicamente a gente pode perceber que, no caso de Haddad e Ciro Gomes, eles apostam que a Selic teria que subir, em alguns casos até 10%, a gente voltaria a ter uma Selic de 2 dígitos ou mais, né?
o que seria um desastre. A gente vai travar completamente o setor produtivo nessa eventualidade. Agora, Bolsonaro, Álvaro Dias e Geraldo Alckmin, de uma maneira geral, está todo mundo sendo mais tranquilo. E a gente já não vê muita diferença aqui entre esses três aqui, até a própria Marina, né? Mas, novamente, do ponto de vista econômico, eles continuam achando que a Geraldo Alckmin teria um melhor resultado. Agora, ao contrário dos outros gráficos que eu mostrei, no caso da Selic, eles acreditam que esses quatro aqui manteriam a coisa praticamente no mesmo nível, né? A desgraça aconteceria mesmo se a gente tivesse Ciro ou Fernando Haddad eleitos. Por fim, qual é a probabilidade de cada um deles ganhar? E aí é que a gente vê aonde que cada um desses tubarões do mercado estão colocando as fichas. Hoje, o que eles acham que é mais provável acontecer? E é muito interessante a gente ver aqui a evolução do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro hoje ele é considerado por praticamente, enfim, mais de 80% aqui, né, acreditam que o Bolsonaro vai ganhar, né? A gente vê aqui grande parte deles aqui dando uma probabilidade considerável para o Bolsonaro. O Bolsonaro desponta aqui como sendo o cara mais provável de ganhar, na opinião dos grandes investidores. E é interessante também a gente ver a distribuição dos outros candidatos aqui. Quer dizer, Álvaro Dias na lanterninha dos que estão aqui, Fernando Haddad à frente do Álvaro Dias, que é algo que eu realmente não consigo entender nessa pesquisa. Eu acho isso aqui muito difícil de acreditar, mas enfim, aqui é a opinião de investidores, né, de grandes investidores, não necessariamente corresponde à opinião da população. Logo em seguida vem Marina Silva, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Mas a gente pode ver aqui uma prevalência muito grande aqui do Jair Bolsonaro em relação a todos os outros. Eu, particularmente, eu consigo acreditar nessa prevalência, nessa maior probabilidade de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um cara que conseguiu se estabelecer aí nas redes sociais de maneira bastante forte. Ele é um cara que tem hoje uma militância muito forte nas redes sociais. E ele acabou caindo nas graças do mercado quando ele deu nome ao seu ministro da Fazenda, né? Ele nomeou já disse quem seria o ministro da Fazenda no eventual governo dele, que seria o economista Paulo Guedes, que é um cara respeitadíssimo no mercado, um dos maiores defensores aí no Brasil do liberalismo econômico, que eu também defendo. Inclusive, quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista a entrevista que o Paulo Guedes deu a Joyce Hasselman. Eu vou colocar o link da entrevista na descrição desse vídeo também. É algo assim que eu, depois de ter visto a entrevista do Paulo Guedes, eu passei a olhar com outros olhos a candidatura Bolsonaro. Me pareceu ser, desses que estão aí, o candidato mais, primeiro, não ligado à Lava Jato, não está com as calças presas na Lava Jato, pelo menos até agora não apareceu nada, né, que o ligue à Lava Jato. Não é o caso da maioria dos outros que estão aí, que é Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Marina Silva, o próprio Ciro Gomes, né? De alguma maneira ou de outra, esses caras representam o que a gente chama de velha política na cabeça do imaginário da população. Quer dizer, dentre esses aí, eu acredito que o Bolsonaro tem uma capacidade bem grande aí de transformar essa probabilidade em realidade. Agora, a gente nunca sabe o que esperar dessas urnas eletrônicas que estão por aí, né? É óbvio que a gente vê uma classe política desesperada para se livrar da Lava Jato. Eles vão tentar fazer qualquer coisa para evitar um eventual presidente que turbine a Lava Jato, né? Nesse caso, aí nomes como Ciro Gomes, Geraldo Alckmin ou a própria Marina talvez aparecessem como nomes mais palatáveis para o establishment que está aí. Se eles serão capazes de influenciar a eleição ou, eventualmente, fraudar a eleição, porque eu não acredito naquelas urnas eletrônicas, e o fato de proibirem o voto impresso assim, às portas da eleição, me soa muito mal. De qualquer forma, se eles não forem capazes de fraudar as eleições, eu acredito que a preferência aí, né, a liderança do Bolsonaro está incontestável. Ok, mas e aí, Rogério? Qual é a sua opinião a respeito de tudo isso? Bom, na minha opinião, dados os resultados aí que a gente está vendo nessa pesquisa, e dado tudo que a gente tem visto, né, tanto na mídia quanto nas redes sociais, conversando com as pessoas na rua, enfim, a minha impressão é que Bolsonaro já está no segundo turno, isso é inquestionável, né? E aí a gente tem 4
na minha opinião, 4 indivíduos que podem ir para o segundo turno disputar com Bolsonaro a presidência. Esses 4 são, né, basicamente, Ciro Gomes, Marina Silva, Álvaro Dias e Geraldo Alckmin. Isso na minha opinião. Seja como for, a Bolsa vai oscilar muito nesses próximos meses, né? E numa situação como essa, a sua maior proteção é efetivamente uma estratégia adequada de controle de risco. Controle estrito da sua exposição ao risco. Sempre. Rogério, eu devo alterar minhas estratégias validadas? Devo alterar meus limites de risco que eu estou utilizando nas minhas estratégias? Devo desligar meus robôs? Não, ainda não. Na minha opinião, não. O mercado é feito de momentos de instabilidade. E se as suas estratégias foram validadas estatisticamente em cima do histórico do mercado brasileiro nos últimos anos, então as suas estratégias já estarão acostumadas a esse cenário absolutamente maluco que a gente tem por aqui. Ou seja, já estarão acostumadas às loucuras do ambiente político brasileiro. Mas não relaxe na disciplina do controle de risco. E se você ainda não fez, assista os vídeos que eu publiquei nas últimas semanas, que tratam especificamente dos fundamentos do controle de risco. Os 3 últimos vídeos. Como você sabe, aqui no meu canal eu estou sempre abordando essas questões que dizem respeito ao mercado de renda variável, ao mercado de investimentos em bolsa, mas sempre com enfoque bastante distinto daquilo que você normalmente vê por aí, em outros cursos, em outros eventos, em outros livros, enfim, em outros portais, em outros canais na internet. Aqui, o enfoque é embasado em ciência estatística, no conceito da operação estatística, sem rodeios, sem ocultações, sem métodos mágicos ou místicos, porque, como eu costumo sempre dizer, isso não existe e não funciona. Ou seja, nosso enfoque é baseado em ciência estatística. E se você gosta desse enfoque, não deixe de assinar esse canal e ativar as notificações, para que você possa estar recebendo sempre aí os novos vídeos que a gente vai estar gerando por aqui. Sempre com conteúdo interessante para quem leva os seus investimentos a sério. E se as coisas que eu falo aqui nesse canal fazem sentido para você, as coisas que eu falei nesse vídeo fizeram sentido para você, não deixe de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo também. E nunca se esqueça de que uma metodologia cientificamente embasada é a sua única garantia na busca por resultados consistentes no mercado. É exatamente isso que a nossa metodologia oferece. Uma forma racional de se manter lucrativo no mercado. Parabéns a você que se interessa pelo assunto, que está aqui buscando informação embasada. Se ainda não fez, assista o meu curso introdutório gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br. Basta procurar lá em cursos por curso introdutório gratuito. E se ainda não fez, baixe também o meu e-book com os 8 primeiros passos para se iniciar na Bolsa de Valores. É gratuito. É isso aí, pessoal. Vamos esperar para ver o que vai dar essa eleição de 2018. Até lá, bons trades para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.